Gente, então, hoje a gente vai falar sobre mecanismos de defesa. O que são, para que servem e para que não servem, por que eles podem fazer mal pra gente tantas vezes e fazem mesmo. Vamos lá falar um pouco sobre isso hoje? Vamos nessa, vamos lá. Então vamos lá, antes de começar esse vídeo, duas coisas importantes. Coloca aí embaixo nos comentários questões que você gostaria que eu enfrentasse, respondesse, tentasse elaborar aqui, tá bom? Coloca aí, escreve aí coisas que eu não falei ainda, ou que eu já falei que não ficaram claras, tá? E a outra coisa é, muito legal me ouvir falar, se você gosta de me ouvir falar, para quem não gosta não deve estar aqui, mas me ouvir falar não resolve tudo. Para mudar as coisas na vida, para todo mundo me escreve, como é que eu faço para mudar, como é que eu faço para mudar? Para mudar você tem que fazer um trabalho, não tem muito jeito. Então vai olhar o percurso da autoescrita, é sério, é um processo de pesquisa de si que a gente faz junto. São vários vídeos e todo sábado tem uma live comigo para tirar as dúvidas desse percurso, desse método de pesquisa, né? Desse sistema de pesquisa. Vai dar uma olhada e a gente se encontra no sábado, tá? Para eu poder ajudar de verdade, de um jeito assim mais concreto. Vamos nessa. Mecanismos de defesa. Adoro essa ideia dos mecanismos de defesa. A gente tem vários jeitos de falar sobre isso em vários, né? Vem da psicanálise e tal, essa fala, a gente usa ela de um jeito muito corrente assim. E essa semana a gente falou de dois mecanismos já, né? O primeiro vídeo segunda-feira sobre a projeção e ontem sobre a negação. São dois mecanismos assim muito básicos, assim muito primitivos, vamos dizer assim, né? Que a gente se utiliza deles na vida em alguns momentos. A gente nega a realidade quando a gente não consegue aceitar essa realidade, por exemplo, no momento de luto. Você faz a negação desse luto, assim, porque você não consegue nem pensar sobre aquilo, então você finge que está tudo bem, tudo certo, nem me importava com essa pessoa, na verdade. A outra coisa, a projeção, é quando a gente não consegue reconhecer na gente alguma coisa e a gente empurra para o outro, diz que é o outro que é assim, né? Também é muito comum nesse nosso momento que a gente está vivendo. Esses dois mecanismos são ligados à etapa do narcisismo, né? Assim, na nossa vida, assim, na nossa vidinha. Vê o vídeo de segunda e de terça, você vai entender melhor. Mas hoje eu queria falar sobre outros mecanismos e pedir para vocês olharem um pouco aí para a vida de vocês, para vocês entenderem como é que eles atuam, né? Como é que eles atuam e por que eles não fazem bem. Estrito senso, um mecanismo de defesa, assim, o que é, né? Assim, a gente tem uma elevação de tensão. Se você não viu o vídeo sobre as necessidades afetivas fundamentais, vai ver, porque, né, precisa ver para entender isso que eu estou falando agora. Tá aí embaixo na descrição, tá? Tem uma elevação de tensão, você não consegue lidar com ela, né? Alguma angústia, assim, de alguma ordem, né, diversa, você não consegue lidar com ela, você não acha solução para ela, e aí você faz um mecanismo de defesa para tentar se livrar dessa elevação de tensão que você está sentindo, né? Então, meu Deus, não estou conseguindo lidar com esse meu desejo, assim, essa minha sexualidade aqui que está vindo aqui e tal, e tal, e tal. Como é que eu faço com isso, né? Como é que eu faço com esse medo que eu estou sentindo, com essa possível rejeição que eu estou vislumbrando, né? Como é que eu faço com essa ansiedade e tal? E aí a gente vai fazer, por exemplo, né? Vamos pensar sobre os mecanismos de defesa. O mecanismo de defesa muito clássico, muito tradicional. Drogas, vícios, né? A gente desvia para os vícios, né? Então a gente está ansioso, a gente está se sentindo só, por exemplo, a gente está se sentindo com medo, a gente bebe ou usa drogas ou coisas dessa ordem, né? Por exemplo, são tentativas de reduzir aquela tensão, só que sem enfrentar aquela tensão de fato. Então, por exemplo, me sinto só, então eu faço uma compulsão alimentar, né? Me sinto sozinho e faço isso, né? Então, a compulsão alimentar vai resolver a sua necessidade de ser amado? Não vai. Por isso que é um mecanismo de defesa nesse sentido, é uma saída que não dá conta daquela necessidade. Essa é uma boa definição. Pensa nas nossas necessidades afetivas todas, né? Um mecanismo de defesa é uma tentativa de saída mal sucedida porque não dá conta daquela necessidade, entende? E aí ela pode gerar um sintoma. Então, um sintoma, em certo sentido, é um mecanismo de defesa também. É uma tentativa de cura mal sucedida. Pensa aí sobre a sua vida. Como é que você tenta sair quando a tensão levanta, né? Por exemplo, a gente falou na live desse sábado sobre essa coisa de arrancar a pele da unha ou toque, né? Então tem uma elevação de tensão e você faz um sistema de bate na madeira, limpa, não sei o que, repete uma coisa para tentar se livrar daquele pensamento que não desaparece, né? Tem um pensamento que volta. Você tem muito medo que aquilo aconteça e você faz um sistema para tentar apagar aquilo, mas aquilo também te causa irritação porque você não quer mais fazer aquilo, né? Você percebe que você se sente ridículo, você se sente sem possibilidade de escolha na sua vida porque aquilo é automático, né? É um mecanismo de defesa também, entende? Outro mecanismo de defesa que a gente usa muito hoje em dia, assim, né? É a good vibes only. Good vibes only. Não, tá tudo certo na vida, tudo certo na vida, tudo certo na vida. Não está tudo certo na vida, obviamente não está tudo certo na vida, mas você finge que está tudo certo na vida. Isso é diferente de conseguir elaborar lados positivos em experiências negativas. É diferente elaborar de fazer uma negação. É diferente elaborar de fazer esse mecanismo de defesa de tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Um outro mecanismo de defesa muito frequente, a racionalização excessiva de qualquer experiência afetiva, né?
Então, quando você se percebe experimentando uma coisa, você pensa, porque você tenta controlar no nível do pensamento aquela experiência que é afetiva, né? Vou resolver aqui esse problema, vou fazer uma lista de 10 bullet points e tal, para resolver o problema da minha relação, né? E tal, vou organizar assim, os coachings, né? Essa coisa toda, vou organizar assim para dar conta de um problema afetivo, né? Isso é um mecanismo de defesa, para não enfrentar o afeto nesse sentido, entende? Para não elaborar o afeto. E é diferente pensar sobre o afeto, elaborar o afeto, porque pensamento também é afeto nesse sentido, pensamento é uma expressão do afeto nesse sentido, né? Então, é diferente você elaborar um afeto, né? Pensar sobre um afeto para tentar encontrar uma boa saída para esse afeto. É uma outra coisa, isso não é um mecanismo de defesa. E aí a gente já começa a pensar, então, sobre uma diferenciação entre mecanismos de defesa e tentativas de saída, tentativas de elaboração, entende? Acho que a diferença fundamental é essa. Quando você faz um mecanismo de defesa, você não está elaborando aquela questão. Você está fingindo que ela não existe. Quais são as suas maneiras de fingir que uma questão não existe? A religião. A religião, por exemplo, é uma ótima maneira de pensar um mecanismo de defesa para uma série de coisas, mas ela não é só isso, porque a religião, de fato, satisfaz algumas necessidades afetivas fundamentais da gente. Por exemplo, a religião pode ser um mecanismo de defesa para a sexualidade. Ela fala, não faz isso porque é pecado, não vai fazer isso. Um mecanismo de defesa, está tentando suprimir aquilo que é incômodo, né? Ela também é um mecanismo de defesa para a raiva, para a necessidade de brigar, né? Então você suprime a agressividade, você fala, não pode, não matarás e tal coisa, pecado. Mecanismo de defesa. Por que é um mecanismo de defesa? Porque não resolve, entende? Então, a religião acaba com a agressividade? É claro que não, é só olhar a história da humanidade, não acabou, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Por outro lado, a religião acabou com a sexualidade? É claro que não, é só olhar a história da humanidade, você percebe que não acabou. Mas a religião, por outro lado, serve sim como um mecanismo de acolhimento, né? De uma necessidade de se sentir amado. Serve, é claro que serve. Você cria um grupo, você cria um lugar de acolhimento, isso funciona, isso de fato satisfaz a necessidade de ser amado. Então ela não é só um mecanismo de defesa, ela também é uma saída, uma resposta boa para uma necessidade, né? Uma necessidade de ser amado, acolhido, cuidado, entende? Ela é uma boa saída em certo sentido, até certo ponto, vamos pensar, para o medo da morte, né? O medo, né? Então a religião, com o acolhimento que ela traz, tanto em termos de grupo quanto em termos de sentido, ela faz uma boa saída para o medo da morte, né? Para o vazio da existência. Então ela serve algumas coisas. Isso é que a gente tem que conseguir diferenciar as coisas. Então ela não é só um mecanismo de defesa nesse sentido coletivo, ela é também uma boa saída para uma necessidade afetiva fundamental. E aí a gente vai pensando assim, bom jeito para você pensar assim, quais são os meus mecanismos de defesa, como é que eu tento fugir das tensões que estão aparecendo em mim, né? E por que eles não são tão bons? Porque eles não resolvem. Quais são as saídas melhores? As que elaboram aquela questão, as que enfrentam de fato aquela necessidade, como a religião enfrenta o acolhimento. Aí a gente poderia pensar, por exemplo, amanhã a gente faz isso talvez, sobre a distinção entre mecanismo de defesa e sublimação. O que seria sublimação? Para a psicanálise, faz sentido pensar ela nos termos da neurociência afetiva e da neuropsicanálise, e então da autoescrita que a gente pensa aqui. Vamos pensar sobre a sublimação amanhã. Vamos lá. Tá bom? Até amanhã, gente. Pensem aí, me digam os seus mecanismos de defesa, como é que eles batem, onde é que eles aparecem, como é que você está tentando fugir do que te ameaça. Tchau.